E o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil 2025. Foi a Belo Horizonte, enfrentou o Atlético Mineiro, venceu lá na Arena MRV, fez um bom jogo, mas na disputa de pênalti acabou perdendo. O Samuel Lino e o Wallace Yan desperdiçando as suas cobranças. E o Flamengo, depois de 3 finais seguidas de Copa do Brasil, 2 vezes levantando a taça desse torneio, eliminado, e agora segue pensando em Brasileirão e Libertadores, que sempre foram as prioridades da temporada 2025. Isso o próprio presidente falou bem claramente, desde que assumiu, desde até antes de assumir. Mas, enfim, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, sobre o que aconteceu taticamente nessa partida. O aspecto tático foi bem interessante, tem algumas coisas bem legais para a gente falar aqui do aspecto tático desse jogo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai deixar aí o seu like, você vai se inscrever no canal. Enquanto isso, eu estou rodando a vinheta aqui rapidinho, na volta, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Deixou o like, se inscreveu no canal, muito importante que você se inscreva, deixa o like e também que você vire membro do canal. Tem um botãozinho aqui, ó, seja membro, vira membro do canal para você ajudar esse canal aqui. Você vai ter muitos benefícios em troca, vale muito a pena. Esse canal também tem um Pix, vou deixar aqui o QR Code na tela também. Quem puder ajudar com o Pix, a gente agradece demais. Gente, foi uma partida bastante rica taticamente, tem algumas coisas bem legais para a gente falar, especialmente da forma como o time se colocou, o Flamengo, né? Taticamente, especialmente no primeiro tempo ali, manipulando muito bem os encaixes do Atlético Mineiro. Então vamos agora para análise em vídeo, para a gente poder destrinchar o que aconteceu taticamente nessa partida. O Flamengo foi a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que acabou se tornando uma boa escolha. O jogador fez uma boa partida. Everton Araújo, Jorginho, Cebolinha também, ninguém esperava que o Cebolinha fosse começar, ele acabou marcando um gol. Pedro, Plata e o Wallace Yan fazendo a função ali que normalmente é do Arrascaeta, como aquele cara que joga por trás do Pedro, um segundo atacante, um meia atacante, e atualmente, na minha opinião, é quem melhor faz essa função na ausência do Arrascaeta. O Atlético Mineiro foi a campo com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Hulk, Rony e Coelho nesse 4-3-3 aí, com esse tripé com Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa, o Arana voltando ali para a lateral esquerda e o Saravia ficando de fora do início da partida com o Natanael começando o jogo. E aí a gente vai agora observar as movimentações do Flamengo, que foi, como eu já falei, taticamente um time muito consciente. A gente está vendo aqui o encaixe do Atlético Mineiro, sempre individual aqui, o Hulk sempre com 2, tendo que se dividir entre os 2 zagueiros, aqui o Rony encaixado no Ayrton Lucas, o Gabriel Menino no Jorginho, o Scarpa no Everton Araújo, e a gente vê aqui o Coelho cuidando do Varela, que não aparece aqui no quadro, tá? Então o Flamengo tinha essa vantagem aqui de conduzir com o Ortiz especialmente, porque o Hulk era deslocado para tentar abordar um dos 2 zagueiros, o outro zagueiro tinha espaço e tempo para poder conduzir. Isso foi algo que o Flamengo fez bastante também nos outros jogos, nos outros 2 confrontos contra o Atlético Mineiro, tanto pelo Brasileirão quanto também pela Copa do Brasil. Aqui o Ortiz conduzindo, esse passe aqui acabou não entrando, mas a gente vai ver depois que vão entrar muitos passes aqui por dentro no apoio. O Flamengo usando muito o jogo apoiado, o jogo de costas, muita dinâmica de terceiro homem. Um jogo de posição muito bem jogado, diga-se de passagem. Tá? Aqui o Pedro se movimentando bastante, o encaixe dele era o Alan Franco, então ele tentava tirar o Alan Franco aqui dessa região central do campo, ou ele recebia a bola que vencia o duelo, ou então ele fazia esse cara se deslocar. A gente está vendo aqui o Wallace Yan mais avançado do que o Pedro, a gente viu o Pedro muitas vezes mais recuado do que o Wallace Yan, e foi uma boa escolha do Felipe baixar um pouquinho mais o Pedro em apoio para poder ganhar aqui na força física do Alan Franco. A gente vai ver agora o Pedro e o Plata trocarem de posição, houve muita movimentação desses jogadores de frente, Pedro, Plata, Wallace Yan. A gente está vendo aqui os 3 jogadores próximos, né? Tem os encaixes individuais, tem uma sobra do Lianco, e aí o Flamengo conseguia gerar espaço no entrelinhas, tá? O Flamengo machucava o Atlético muito através do jogo entre linhas, a forma como o Flamengo movimentava suas peças, deixava espaço no entrelinhas. Só que aqui o problema é que, como eu falei para vocês, né, o ideal é que essa bola venha para o Jorginho, né? O Jorginho tem que ser esse cara que vai receber essa bola aqui nessa dinâmica de terceiro homem. Então o passe do Ortiz vai entrar aqui no apoio, o Plata vai carimbar aqui, na verdade quem carimbou foi o Wallace Yan, e aí a bola vem para o Everton Araújo. O ideal é que fosse para o Jorginho, porque o Jorginho vai receber essa bola aqui, vai dominar bem, vai achar um passe, vai finalizar. Quando entra para o Everton Araújo, o domínio vai sair errado. Aliás, uma partida bem ruim do Everton, que teve ali algumas interceptações, alguns desarmes, ele está ali para isso, mas o que ele perdeu de bola não é brincadeira. Assim, ele cedeu vários contra-ataques, perdeu muita bola.
realmente não foi uma partida boa. Nesse que é o ponto fraco realmente do Everton, né? Muitas vezes ele acaba pecando nessa questão da perda da bola. E acredito muito que o Felipe não colocou o Alan por uma questão médica. O Alan tem uma fascite plantar, ali uma coisa meio crônica, e o jogo era disputado num gramado artificial, né, num gramado sintético. E, bom, não sei se dava pelo menos para o Alan jogar uns 15 minutinhos, já teria ajudado um pouquinho naquela reta final ali, que o Everton também pecou mais ainda ali, estava cansado já física e mentalmente, não fez uma boa partida, tá? O Flamengo usava aqui os passes para o lado, passo para frente, passo para trás, para manipular essa marcação do Atlético Mineiro. A gente está vendo de novo aqui os encaixes individuais, tá? Passe para frente, passe para trás, ó, e ia manipulando essa marcação para gerar espaço, para avançar, e o Pedro jogando aqui um pouco mais recuado, de novo aqui ó, com o Alan Franco, sempre vencendo esse duelo de costas. O jogo do Flamengo passou muito por esse apoio frontal aqui do Pedro, por esse pivô, ele baixava, e você tinha o Wallace ocupando lá a profundidade. Então o Flamengo não ficou sem profundidade porque o Pedro baixava, tá? Volto a dizer, acho que foi uma boa escolha do Felipe, ajudou muito o time a progredir, a confundir a marcação. Olha aqui de novo o espaço entre linhas, tá? O Flamengo tinha profundidade, movia suas peças de forma a gerar espaço no entre linhas. Então foi uma partida muito consciente, taticamente muito inteligente do Flamengo. Aqui o Flamengo primeiro gerou o espaço entre linhas, olha. Vamos lá, vamos ver de novo aqui, ó. Primeiro gerou o espaço entre linhas e depois vai ocupar o espaço aqui com o Wallace, que é um jogador muito inteligente para ler espaço, para atacar espaço também. E aqui ele vai fazer um belíssimo corta-luz. Ele pede a bola aqui, a atitude do Wallace, né, pedindo a bola, né? Jogador de muita personalidade. A bola chega, ele faz um belíssimo corta-luz. Agora ele um pouquinho mais recuado do que o Pedro, trocando bastante de posição, como eu já havia sinalizado e salientado, né? Aqui a bola vai ficar para o Pedro. O Alan Franco ficou ali num 1 contra 2 ali, o Flamengo numa situação de 2 contra 2, e o Alan Franco num 1 contra 2 ali contra o Wallace e Pedro, e o Pedro aqui finalizando essa bola muito perto do gol, mas muito perto mesmo. Olha aqui de novo a situação aqui, vamos ver aqui de novo, ó. Tá? É um 2 contra 2, mas é mais um 1 contra 2 aqui do Alan Franco contra o Wallace e contra o Pedro, e a finalização passou muito perto mesmo, tá? E aí, mais uma construção inteligente do Flamengo, agora já com o Jorginho baixando um pouquinho mais. O Jorginho baixou bastante para poder fazer essa série de 3 com os 2 zagueiros, tá? O Flamengo avançava os laterais, ocupou bem aqui o bloco de marcação do Atlético Mineiro, variou bastante a sua saída de bola, em alguns momentos só com os zagueiros, em outros o Jorginho baixava, também fez uma saída sustentada com o zagueiro lateral e com os 2 volantes para poder atrair aqui a marcação do Atlético Mineiro. O Flamengo realmente movimentou muito bem as peças e manipulou muito bem os encaixes individuais. A gente está vendo aqui o Ortiz fazendo uma bola longa, o Flamengo usou um pouquinho mais a profundidade, usou um pouquinho mais a bola longa, o Flamengo fez a bola circular um pouquinho mais rápido, foi a diferença do Flamengo dos últimos jogos para o Flamengo do jogo de ontem, a bola circulou um pouquinho mais rápido, usou um pouquinho mais a profundidade, fez o time avançar um pouquinho mais com bolas longas, a bola correndo, a bola circulando um pouquinho mais, e aí tinha esses embates físicos aqui, que o Flamengo hora ganhava, hora perdia, o Atlético Mineiro é um time muito físico, nesse aqui o Varela vai perder aqui do Coelho, embora essa bola tenha batido no Coelho, né? Não foi tiro de meta, foi escanteio. O Bandeira lá daquele lado ali estava realmente com problemas sérios de visão. Teve um outro escanteio também que ele não deu para o Flamengo, porque ele marcou tiro de meta. Depois no segundo tempo teve um para o Atlético Mineiro também que ele errou. Uma finalização do Hulk, que a bola bateu no Léo Pereira, que ele deu tiro de meta, que era escanteio. Ele não estava vendo nada. Enfim, um jogo físico, e aí a escolha do Felipe também, é importante a gente falar sobre isso, da escalação, né? Um time mais fresco de jogadores que vinham com pouca sequência de jogos, ou quase nenhuma sequência, caso do Cebolinha. Pedro, Wallace, que não tinham jogado contra o Ceará. O Felipe, de fato, optando por uma equipe mais forte fisicamente, que pudesse disputar, que tivesse mais fresca para poder ter intensidade com e sem a bola, disputar em força física, marcar com intensidade, também circular muito, se mexer muito sem a bola. Então foi uma opção do Felipe muito acertada na minha visão. Aqui o lance do gol, o Varela aqui pedindo para alguém aparecer. Quem vai aparecer aqui? O Pedro mais uma vez em apoio, né? E aqui eu estou destacando o Plata porque me chama a atenção a leitura rápida que o Plata tem para se identificar como terceiro homem. O Flamengo usando muito a dinâmica do terceiro homem nessa partida para poder progredir e a rapidez com que o Plata entende que esse passe do Pedro é para ele, ou seja, o Varela é o primeiro homem, o Pedro é o segundo e o Plata se identificando muito rápido como terceiro homem, o passe vem para ele. Ele já aciona também o Wallace de primeira, né? E aqui o Flamengo já abriu aqui um latifúndio, tem uma situação muito interessante aqui de vantagem, né? E aí o Plata foi muito bem na jogada, porque ele espera até o último momento, espera o movimento do Cebolinha. O Cebolinha também se movimentando muito bem. Ele faz um passe aqui escondendo a intenção, virando o pé na última hora aqui. O Cebolinha também vai muito bem aqui no drible, né? E finaliza de biquinho. Bem demais o Cebolinha no lance. Vamos ver de novo aqui a ação do Plata, né? Olha só como é que ele ameaça o chute. Faz o passe aqui, ó. Virando o pé na última hora, escondendo a intenção, o Cebolinha fazendo aqui o movimento, passa nas costas aqui do Lianco, né? Foi bem demais o Plata e o Cebolinha
botando essa bola para dentro. E aí é importante, gente, eu falar sobre algo que eu já vinha destacando há alguns vídeos aqui, especialmente vídeo pós-jogo, né? O Flamengo vinha criando situações similares a essa aí que a gente viu no lance do gol do Cebolinha. Só que faltava o quê? A lucidez, faltava ali tomar a melhor decisão, faltava realmente ali aquele apuro na tomada de decisão, aquele refino técnico para o melhor passe, a capacidade de achar um drible ali, como fez o Cebolinha, de ameaçar ali uma finalização e achar um drible. Então, volto a dizer, o jogo passa muito pelas decisões dos jogadores, sim. Taticamente, o Felipe, volto a dizer, né, mais uma vez, foi muito bem, o plano de jogo acertado, o Flamengo jogando um jogo de posição de primeiríssima qualidade, mexendo as peças, identificando vantagem, se aproveitando dessas vantagens, enfim, dinâmica terceiro homem, taticamente muito bem, mas o jogo é dos jogadores, eles precisam tomar as melhores decisões dentro de campo e a gente viu no lance do gol isso acontecendo. Então, volto a dizer, o jogo é dos jogadores, a gente não pode esquecer nunca disso, tá? E aí a gente tinha aqui o Atlético Mineiro tentando mexer aqui o posicionamento do Hulk, né, que é um 9 que joga com muita mobilidade, se movimenta muito, aqui nas costas do Everton. O Everton aqui tá basicamente marcando ninguém, tá olhando para a bola, não tá entendendo aqui que tem um jogador nas costas dele, né? A bola vai entrar exatamente nas costas do Everton, né? E o Hulk finalizando. O Hulk que finalizou bastante para variar, né? Como sempre, e estava bastante descalibrado, errando bastante, tá? Aqui o Atlético Mineiro saindo com a bola longa do Everson, o Ortiz se antecipando, o Wallace aqui recebendo essa bola com tempo e espaço e aí deixando de tomar a melhor decisão. Tô mostrando esse lance aqui para vocês justamente para poder destacar mais uma vez como é importante o jogador tomar a melhor decisão. Cebolinha ali nas costas do Lianco, se ele acha esse passe cavado ali pro Cebolinha, muito provavelmente teria uma situação ou de gol ou de um lance iminente de gol, né? Uma situação de muito perigo para o Flamengo. E aqui o Wallace optando por um passe mais curto aqui, tomou a decisão errada, né? Na sequência desse lance, até tem um lance importante ali, uma finalização do Everton Araújo, mas a bola era claramente ali no Cebolinha, né? O Wallace aqui jogou bem, se movimentou bem, deu muito trabalho para a defesa adversária, se mexeu muito, para mim o cara que faz melhor essa função do homem por trás do Pedro, como eu já falei, na ausência do Arrascaeta, mas que às vezes até pela idade, né, um garoto que ainda precisa amadurecer um pouquinho seu processo decisório e pecou em alguns momentos, em umas situações ali bem importantes, em que seria importante que ele tomasse uma decisão melhor, tá? Aqui mais um pivô do Pedro, mais uma vez o pivô aqui do Pedro, né, ele mais uma vez vencendo aqui na força física, havia uma vantagem aqui física do Pedro contra os seus principais adversários, né, especialmente o Alan Franco, que em alguns momentos ele saía para tentar até um confronto com o Natanael, né, que foi o caso aqui, e aí o Jorginho muito inteligente se projetando aqui no espaço, recebendo essa bola aqui do Pedro, e o Flamengo conseguindo uma jogada de bastante perigo, mais uma vez usando o pivô do Pedro, mais uma vez usando esse apoio do Pedro, e aqui o lance em que o Pedro pecou de fato, né, uma bola parada, o Flamengo bate essa bola na área, a bola fica viva, e a bola cai no pé do 9, cai no pé do matador, e ele acaba pecando, né, o Pedro acabou perdendo esse gol aqui, ó, uma pena, pegou mal na bola, a bola subiu demais, realmente faria toda a diferença o Flamengo fazer esse segundo gol e levar essa vantagem para o intervalo, mas o Pedro acabou pecando aqui nessa finalização. Aqui o Jorginho saltando uma pressão. A gente vai ver aqui a bola chegando para o corredor lateral. O Atlético Mineiro fazia muito esse movimento aqui de inverter o lado da jogada, especialmente da direita para a esquerda. O Atlético usa muito esse expediente aqui de inverter a jogada para poder trabalhar um para um dos pontos, especialmente aqui com o Coelho, que vem muito bem, vem numa sequência muito boa, incomodou muito o Flamengo nesses 3 confrontos. Ontem, mais uma vez, foi um jogador muito perigoso, que incomodou bastante ali para aquele lado esquerdo do Atlético, lado direito do Flamengo. Aqui o Plata fazendo o que ele faz muito bem, que é vir baixar aqui, e o destaque aqui é para o Jorginho, né, que saltou a pressão e vai fazer o movimento de correr lá para trás, lá para proteger a área, para fazer uma cobertura aqui do Plata. O que corre o Jorginho com 33 anos, o que esse cara se dedica em campo, o que esse cara joga de bola, a forma como ele controla o meio de campo, a forma como ele sempre tem a capacidade de tomar a melhor decisão, de achar o melhor passe, de acelerar quando é importante, de arriscar quando é importante, mas também de manter o controle da posse de bola quando ele entende que faz sentido. Ele tem uma leitura absurda, ele jogou muita bola ontem, ele joga muita bola normalmente, né? Aqui ele não conseguiu interceptar esse passe, o Arana conseguindo fazer aqui esse passo para trás e o Scarpa finalizando bem próximo aqui da trave. O Atlético tinha uma dinâmica interessante de pesar um lado, fazer essa bola atravessar de um corredor para o outro, e aí o Arana vinha por dentro, o Coelho por fora, para trabalhar um para um, e dava certo, era uma jogada interessante. Não podemos nos esquecer que tem um adversário do outro lado, tá? E o Atlético jogou bem contra o Flamengo nesses confrontos, sim. Essa aqui é a grande verdade, tá? Não é um time com craques, grandes craques, mas é um time que tem valor, jogadores muito fortes fisicamente, o time disputa muito fisicamente, aliás, bate até um pouquinho mais do que deveria, né? Mas enfim, aqui o Rossi achando uma
uma diagonal aqui e mais uma vez, ó, no Pedro, tá? O adversário tá subindo pressão, tá tentando subir o bloco aqui e o desafogo era o Pedro e ele ganhava todos. Ganhou, aqui passo para trás, o Flamengo conseguiu evoluir. Tá? Aqui o Cebolinha achando uma bola na profundidade para o Wallace e a movimentação do Wallace, né? Vamos destacar aqui realmente essa movimentação do Wallace que se mexe muito. Esse cara que faz esse camisa 10 barra segundo atacante por trás do camisa 9 aí no 4-2-3-1, ele precisa se deslocar bastante, ele precisa se mexer bastante e o Wallace entrega muito essa movimentação, se mexe muito, incomoda muitos adversários e abre espaço, né? Abre campo para os companheiros, vai abrindo ali espaço no corredor central, aqui a gente vê ele arrastando a marcação, aqui mais uma bola no Pedro, e ele dando aula, dando show aqui, agora com uma bolinha aqui de letra, aqui uma bola de efeito, com uma jogada de efeito, né, achando aqui o Wallace, mais uma vez o Wallace mais avançado do que o Pedro, e estava dando muito certo, aqui o Wallace sofrendo a falta, o Pedro sendo um desafogo, sendo muito importante nesse jogo de costas, aqui o Cebolinha roubando uma bola, né, fazendo uma boa jogada aqui defensiva, vai avançar, o Jorginho mais uma vez vai mostrar todo o dinamismo que ele implementa com essa movimentação, mas aqui tinha uma situação de 4 contra 3, eu coloquei aí 4 exclamações, uma para cada jogador do Flamengo nessa jogada aqui, e aí de novo faltou a melhor decisão, faltou dar essa bola aqui na profundidade para o Jorginho, por exemplo, o Cebolinha tinha o Pedro aqui avançando também, e poderia ser o cara a finalizar, ele forçou uma finalização aqui, a bola estourou aqui na zaga, e acabou não tomando a melhor decisão, ele sai logo depois, o Samuel Lino entra, ele que vinha aí sem ritmo também, o Samuel Lino sendo um cara importante, chegou a peso de ouro, foi contratado, tem que jogar sim numa partida tão importante quanto essa, né? E aí, essa dinâmica aqui do lado esquerdo do Atlético Mineiro, lado direito do Flamengo, que funcionava muito bem. Então, o que o Cuca tentava promover aqui? Tentava promover o movimento do Arana arrastar o Varela para dentro e uma situação de 1 para 1 do Coelho contra o Plata, que é um cara muito dedicado na marcação, mas que não é um defensor, né? Então, o que acontecia? Nesse 1 para 1 defensivo, o Coelho levava vantagem. Volto a dizer, jogou muito bem nesses 3 confrontos aqui, ele levando vantagem, achando o Arana finalizando, o Rossi dando rebote aqui, a bola vai ficar com o Hulk e ele acaba se enrolando com a bola. O Hulk não estava numa noite feliz, hein? Não estava numa noite feliz. O Rossi acaba fazendo a defesa aqui. E aí, ó, mais uma vez, ó, Samuel Lino no Pedro, olha onde é que o Samuel Lino vai fazer esse passe, olha só que interessante, esse passe no espaço, ó, jogador inteligente, ó, tá, para não obrigar o Pedro a ter que disputar fisicamente, dá no espaço, o Pedro já domina orientado aqui, tira aqui uma vantagem, faz o passo para trás, e aí o Everton Araújo com essa dificuldade que ele tem de fazer esse passe na profundidade, de achar um passe mais arriscado, de entender uma jogada com mais rapidez, né? Aqui o Varela fazendo o movimento de romper, e o Everton Araújo não conseguindo fazer essa bola aqui na profundidade, depois ele vai dar essa bola no pé, depois até o Varela vai receber essa falta, e aí o Pedro saindo, o Flamengo tirando o Pedro de campo, era o Felipe optando por tirar o Pedro de campo, Pedro e Plata saindo, Plata pediu para sair, o Felipe falou isso na coletiva, né? Sentiu ali alguma coisa na lombar, parece. E aí o Saul entrando ali na vaga do Plata, né? O Saul fazendo essa função do Gerson, né? Do Plata, do Gerson, né? Pela direita ali, o Felipe entendendo que essa é a função ideal para o Saul. Vamos ver se ele depois utiliza o Saul em alguma outra função. Afinal de contas, estamos falando de um Coringa, né? Que vem sendo utilizado nesse início, pelo menos, só em uma função. Vamos ver se depois na sequência aí dos jogos, à medida que ele for ganhando mais confiança, for melhorando fisicamente, for entendendo melhor aqui o modelo e for se interessando melhor com os companheiros, se ele vai atuar também em outras funções, né? Por exemplo, nessa função aí do Everton Araújo, poderia ser útil, né? Por enquanto o Felipe só usando ele ali por aquele lado direito, tá? O Flamengo trabalhando uma jogada aqui, o Flamengo conseguindo avançar no campo de jogo, o jogo ficou bastante disputado, foi um bom jogo no segundo tempo, tá? E aí o Samuel Lino achando essa bola aqui na profundidade para o Everton Araújo, ele faz aqui o passo para trás, o Samuel Lino mostrando exatamente o que ele é nesse lance aqui. Primeiro, esse passo na profundidade que ele faz muito bem, depois o pós-perda, recuperando a bola aqui, e depois o passo para trás de canhota. Então ele foi essencial aqui para esse lance que quase o Flamengo também faz seu segundo gol. O Arrascaeta aqui tendo uma situação de finalização, só que aqui a marcação chegou a tempo aqui do Alonso, se eu não estou enganado, ele consegue bloquear a finalização do Arrascaeta, tá? E aqui mais uma vez o Atlético fazendo essa inversão, ó, trabalhando essa inversão aqui, o Atlético ficando numa situação de 4 contra 4 e não conseguindo aproveitar aqui a melhor jogada também, processo decisório aqui, também a finalização que não saiu tão boa, e o Hulk também errando aqui, vento que venta cá, venta lá, o Flamengo errou algumas situações ali de chance real de gol ali, pecou em alguns momentos, o Atlético também pecou, então esse jogo poderia ter sido 1-1, 2-1 pro Flamengo, 2-0 pro Flamengo, e aqui a mexida que o Cuca faz, botando Alexandre e Dudu e tirando Arana e Coelho, quebrando ali a dinâmica que ele tinha
do lado esquerdo que estava funcionando muito bem. Assim como o Felipe acabou mexendo no que estava dando certo, que era o pivô do Pedro, o Cuca também, na minha opinião, cometendo o mesmo erro, mexendo na dinâmica ali pelo lado esquerdo que funcionava muito bem e perdeu um pouquinho de volume de jogo por conta da saída desses jogadores, tá? Aqui, ó, o Flamengo claramente perdendo volume de jogo e deixando de reter um pouco mais a bola porque não tinha mais o Pedro. O Rossi vai fazer o passe no Wallace aqui e ele vai tentar jogar de primeira, ó. Ao invés de conseguir manter essa posse de bola, dominar essa posse de bola aqui, dominar a bola, né, perdão, ele tentando acelerar, o Flamengo tentando acelerar algumas jogadas desnecessariamente. Não é que não pode acelerar, não, mas tem que acelerar na hora certa. Aqui a bola chegando para o Arrascaeta, ó, e ele dando passe muito na profundidade aqui, muito comprido, né? Então o Flamengo acelerando no momento errado, né? Acelerando da forma errada, né? E perdendo bastante posse. A saída do Pedro tira um pouquinho de volume de jogo e também quem entrou no jogo, né? Acabou acelerando um pouquinho demais. O próprio Wallace também, que já estava em campo, acelerando no momento errado. O Flamengo ficou um trecho ali do jogo, mais ou menos ali dos 70 aos 80 minutos, sem a bola. Logo que o Pedro sai, o Flamengo ainda consegue manter a bola, consegue ser um time mais consciente em campo, mas depois, quando chega ali os 70 minutos, o Flamengo perdendo bastante a bola, entregando a bola para o Atlético Mineiro e o time da casa, obviamente, a torcida vem junto, ganhando mais volume, né? Aqui para mostrar para vocês, primeiro, que não existe jogador perfeito, jogador até do nível do Ortiz erra, né? E aqui, para mim, é de novo algo que eu venho falando já tem cerca de uma semana, né? Depois que eu comecei a falar, todo mundo começou a falar a mesma coisa, né? Tá todo mundo falando isso agora. Mas tudo bem, beleza, não tem problema não. Legal que eu tenha espalhado essa mensagem por aí, né? Ortiz e Léo Pereira, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, jogadores cansados mentalmente. Isso aqui é cansaço mental do Ortiz. O Ortiz não costuma errar isso aqui. Aqui ele tá com perfilamento corporal completamente equivocado, tá de frente para a bola tá descoberta, ele tem que estar com o corpo lateralizado, preparado para correr para trás, preparado para cobrir a profundidade. Ele está aqui completamente de frente para o lance e essa bola vai entrar exatamente nas costas dele. Isso aqui é cansaço mental. O jogador perde ali a concentração do melhor comportamento que ele tem que ter. E aí o Léo Pereira sim está mais ligado aqui nesse lance, é o cara que vai cobrir aqui. E aí o Hulk mais uma vez picando essa bola aqui, ele domina, ele vai tentar dominar, né? A bola bate no pé direito, ele vai tentar ajeitar aqui. A bola bate no pé direito, eu não tenho esse lance aqui mais de perto, né? Mas é exatamente nesse momento aqui, ó. A bola bate aqui no pé dele, escapa um pouquinho, né? Ele não estava numa noite feliz. E esse foi o lance que eu falei para vocês que o Bandeira lá acabou errando mais uma vez, né? Essa bola aqui foi escanteio para o Atlético Mineiro. Ele estava ali, esqueceu o óculos, eu acho, no vestiário, sei lá. E aqui é um lance interessante que eu quero destacar para vocês, né? Que foi o lance que acho que o rubro-negro mais se lamentou, né? O Saul conseguindo fazer aqui o cruzamento de direita, né? Legal que o Saul usa a perna direita ali, usa o pé no dominante para cruzar. E aí ele vai aqui fazer esse cruzamento, a bola fica para o Lino, ele domina bem, bate bem. Tem aqui uma interceptação muito boa do Lianco, né? O Lianco até depois comemorou bastante. Tinha que comemorar mesmo, ele foi bem no lance. A bola sobra aqui pro Wallace, a gente tá vendo exatamente o momento que ele tenta meter a cabeça na bola. Eu não considero gol perdido do Wallace, porque esse lance aqui é muito rápido, Então ele tenta meter ali a cabeça na bola a tempo, mas não dá tempo dele conseguir fazer um movimento que faça a bola em direção ao gol, né? É um lance muito rápido, não dá pra crucificar aqui o garoto, não. Não acho que isso aqui seja um gol perdido, não. Aqui um lance que eu acho que ele poderia ter realmente, de fato, ter ido melhor. Ele foi muito bem aqui em jogar essa bola de cabeça pro Arrascaeta, né? Foi muito inteligente. Depois ele ataca a profundidade, jogador muito dinâmico, né? Que se movimenta muito. E aqui ele tinha aqui a jogada no Lino, né? Ele tinha essa bola aqui para fazer no Lino. O Flamengo teria uma situação aqui provavelmente de 2 contra 2 do Lino contra o Arrascaeta, os dois zagueiros. E o Wallace não teve aqui a lucidez de fazer esse passe, acabou fazendo um passe aqui mais conservador para o Everton Araújo. E aí, gente, o jogo foi para os pênaltis, né? O jogo terminando 1-0 e o Wallace e o Lino perdendo as suas cobranças. Não acho que tem que ter caça às bruxas, eu entendo que o torcedor fica chateado e vai sempre querer pessoalizar a crítica no Felipe, que talvez pudesse ter mexido, talvez pudesse ter colocado o Alan pelo menos por 15 minutos ali, o Everton Araújo já muito mal ali na reta final do jogo, talvez pudesse ter pensado em mexer até no próprio Wallace, talvez com o Juninho, não sei, enfim, de fato ele não tinha muitas opções, ontem perdeu 2 jogadores importantes como o BH e Luiz Araújo, então ele acabou mantendo o garoto em campo, que não comprometeu, passou longe de comprometer, mas talvez não precisasse bater o último pênalti, né? O garoto teve coragem, sim, foi corajoso, teve personalidade, teve peito, teve culhão de ir lá bater, mas acabou batendo muito mal. O próprio Samuel Lino também se colocou ali à disposição.
a gente pode até questionar se fazia sentido colocar outros jogadores para bater, mas é complicado falar sobre disputa de pênalti porque a gente não está vendo os treinos, gente. Não está vendo quem é que está treinando ali, treinando bem. A gente não está vendo ali quem é que está se colocando à disposição. Às vezes tem jogador que não se coloca à disposição, finge morto, fica quieto ali, né? Talvez o Léo Pereira pudesse ter batido, mas tomou uma pancada muito forte no tornozelo, devia estar com muita dor ali, e talvez por isso não tenha batido. Ele é um cara que bate falta, né? Talvez fosse ali um possível batedor de pênalti, mas é difícil falar sobre isso estando de fora, sem saber exatamente quem é que treina bem, quem é que chegou ali e falou, professor, pode me botar aí que eu vou bater, né? Então tem isso também, no futebol tem muito isso. O jogador chega lá e fala, ó, se precisar de mim, pode me botar aí. E o treinador fala, bom, o cara tá confiante, vou botar para bater. Talvez a escolha do Felipe pelo Wallace sendo o último a cobrar, fosse pensando em que talvez a disputa nem chegasse lá. Enfim, é difícil de falar, gente, é difícil de julgar e, enfim, não há uma verdade absoluta sobre isso, não há realmente assim... não vejo uma situação que a gente possa caçar bruxas, né? Enfim, os jogadores perdem porque estão lá para bater, é normal, o erro faz parte do jogo. A gente viu aqui uma série de erros de tomada de decisão, a gente viu aqui erros técnicos e estamos falando de jogadores de nível muito alto, de Série A, de Brasileirão, de times importantes. O erro faz parte do jogo. Precisa entender, claro que o torcedor fica chateado, o torcedor não gosta de perder, fica frustrado com a eliminação, mas a derrota e o erro, né, fazem parte do jogo. E o Flamengo agora segue forte para o Brasileirão, time que está na liderança, que tem um jogo a menos, e segue forte também para a Libertadores. O Flamengo vai ter agora 6 jogos a menos aí no calendário, né? Teria aí 2 jogos de quarta de final, 2 jogos de semifinal, 2 jogos de final, caso avançasse na Copa do Brasil até a final, né? Então, são 6 jogos a menos aí para o Flamengo poder disputar. É importante dizer também o seguinte, o Palmeiras e o Cruzeiro, que provavelmente serão os dois grandes rivais do Flamengo aí na reta final do Brasileirão, nessa sequência de Brasileirão, também estão somente em 2 competições. Então você imagina que o Flamengo, de repente avançando, tivesse que se dividir entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, e isso pudesse às vezes cobrar um preço. E o Flamengo, inclusive, sendo eventualmente eliminado de uma competição como a Libertadores, ou tendo dificuldades no Brasileirão, porque está se dividindo com a Copa do Brasil. Não acho que o Flamengo simplesmente ignorou, cagou e andou para a Copa do Brasil, para falar português bem claro, mas sim, claramente tratou como a terceira competição ali mais importante do calendário. Eu particularmente concordo com essa postura institucional do Clube de Regatas do Flamengo. É levantar a cabeça, é seguir, né? Tem um jogo difícil no sábado contra o Mirassol, então não olhar mais para trás, olhar para frente, seguir e pensar nas 2 competições importantes que o clube tem na sequência, com um elenco muito forte, com um trabalho muito bom do Felipe e com uma perspectiva muito interessante de conquistar, sim, por que não, as 2 competições, assim como fez em 2019. Assim como aconteceu lá naquele ano mágico, o Flamengo esse ano tem a possibilidade de conquistar as 2 competições mais importantes, talvez até porque naquele momento também tenha sido eliminado cedo ali na Copa do Brasil e teve um descanso, teve mais tempo para preparar seu time, descansar seus atletas quando não jogava na Copa do Brasil naquele ano histórico, e esse ano pode ser também um ano de conquista dupla de Brasileirão e Libertadores, pensando também nesse mesmo contexto. Eu quero mais uma vez agradecer a todos pelo carinho aqui com o trabalho, não esquece de deixar o like, não esquece também de se inscrever no canal. Até um próximo vídeo, forte abraço e eu fui, valeu!